Vamos colocar a beterraba para cozinhar e fazer uma geleia rosa de beterraba. Tem algumas receitas que dá para fazer com o caldo da beterraba, mas hoje eu vou fazer essa geleia, mas não é uma geleia cremosa, é uma geleia de corte. Coloquei aqui nesta panela de 2,5 litros, coube essas 3 beterrabas grandes. Lavei elas com detergente e esponja, esfreguei bem, enxaguei bastante e coloquei aqui com água o suficiente para cozinhar. Essas 3 aqui, vocês estão vendo? Tá praticamente na metade da altura da beterraba, não precisa mais que isso. Agora que ferveu, eu vou baixar o fogo, vou fechar a panela de pressão e deixar cozinhar o tempo suficiente para a beterraba ficar bem macia, porque eu vou fazer salada com a beterraba e a gente vai usar somente a água do cozimento. Passado o tempo do cozimento das 3 beterrabas, caso alguém não saiba, em fogo baixo, depois que pegou a pressão, eu deixei 25 minutos para ficar bem molinha. Se você gosta ela mais ou menos, né? Gosta ela macia, mas não muito mole, deixa os 20. Deixei 25 minutos. Tirei. O caldo que ficou, eu coei, porque às vezes cai, né? Alguma coisinha aqui da beterraba. E tá aqui dentro da panela, coado. Esse pozinho é leite em pó que eu coloquei. E o caldo que deu aqui, né? Da beterraba, lembrando que não tem sal, viu, gente? É sem sal, sem açúcar, sem nada quando cozinha. Claro que sem açúcar, né? Então, deu 250 ml a quantidade. Se der mais, vocês veem a quantidade para dobrar a receita. Vai depender da quantidade de caldo que vai ficar. Se for menos, vocês vão dividindo. Então, eu tô passando aqui a receita que eu tô fazendo, que é 250 ml do caldo da beterraba peneirado, aqui ele já tá até frio. E coloquei também 250 ml de leite, sendo que 200 eu pus aqui dentro e 50 eu deixei aqui para misturar o amido. Porque eu prefiro ligar o fogo, ferver esse caldo, quando estiver fervendo, aí eu coloco o amido e mexendo. É mais rápido do que eu colocar o amido aqui dentro e ficar esperando, mexendo o tempo todinho até ferver, né? Então, eu vou fazer isso agora, vou ligar o fogo, né? Só vou dar uma mexidinha no começo agora para desmanchar melhor o leite em pó. Sendo que também você pode desmanchar o leite em pó como eu fiz com o amido, né? Pegar um pouquinho dos líquidos aqui e desmanchar o leite em pó. Mas eu, como eu não ligo se ficar algum pedacinho, porque eu acho que não vai ficar, né? Porque o caldo derrete, mas se ficar é leite em pó mesmo. Só não pode o amido, né? A famosa maisena. Ela não pode ficar gruminhos, não. Então, ele vai ferver. Assim que começar a ferver, eu vou acrescentar lá e vou mexer, tá bom? Vamos esperar ferver. Já tá fervendo. Tô mexendo aqui de novo, porque o amido ele vai lá pro fundo, né? Gente, aí na descrição do vídeo tem a quantidade certinho. Só recapitulando aqui, tem água, leite, leite em pó. E eu também pus o açúcar, né? Tem um açúcar aqui dentro, ou adoçante, se vocês quiserem. No caso aqui eu tô fazendo com adoçante, né? Que é o xilitol. E também tem, como é que fala? Baunilha, essência. Agora tá fervendo, agora a gente coloca de uma vez, vai mexendo, abaixa o fogo e já vai mexendo. Que cor linda! Com o caldo da beterraba também dá para vocês, depois de coar o caldo, né, aquela caldinha, vocês dissolverem gelatina. Na quantidade da água da gelatina que ferve, porque a gelatina a gente faz com uma porção de água fervente e outra porção de água fria, né? Ou tanto faz, né? Porque como é a mesma quantidade, pode ser a quente, mas pode ser a fria também. Vocês colocam o caldo da beterraba, principalmente gelatina de limão. É muito gostoso também. Gente, eu vou ficar mexendo aqui
tá? Porque senão vai o vídeo só o tempo de mexer. Depois eu volto quando estiver pronto. Depois que vocês virem que começou bem a ferver, engrossar, aí mexe bem no fundo assim, para não grudar. E deixa cozinhando. Aí pode dar uma paradinha e vem aqui, mexe de vez em quando. Mais ou menos 4 minutinhos para cozinhar bem o amido. E esse é o ponto, ó. Quando esfriar, ele vai ficar com ponto de pacote mole. Agora eu vou colocar numa travessa untada, mas é bem pouquinho óleo, bem pouquinho, só para não grudar mesmo. Não é para desenformar nem nada, mas ele vai soltar. Nós vamos despejar. Deixa eu trocar aqui a colher. Que esse pão duro é melhor. Agora, gente, não tem segredo. É só vocês esperarem esfriar. Depois leva para geladeira e serve em corte. Se vocês quiserem um pudim, é só você, ao invés de colocar açúcar, você coloca o leite condensado. Aí, no caso, já não seria diet, a não ser que você tenha um leite condensado diet. E faz com um pouco menos de amido para ficar um pouco mais cremoso, né? Porque esse aqui a tendência é ficar um pouquinho mais duro. Tá bom, gente? Quando esfriar, eu mostro pra vocês. Já ficou friozinho, olha aí, ó, bem soltinho. Agora nós vamos cortar. Eu já tirei uma pontinha aqui, gente. Ainda quando tava quente, não resisti. E aqui tá pronto, gente. Geleia de beterraba. Se vocês quiserem, ao invés de colocar a baunilha, pode colocar essência de coco também, né? É um outro sabor. Olha aqui. Aqui eu botei um plástico para elas não grudarem uma em cima da outra. Tá vendo? Aqui. Como se fosse um flan. Experimenta aí. Saudável e gostosa.